profundo que vai nos trazer sobre a meditação por que estamos aqui nessa noite. Amém? Para nós reunirmos melhor o tempo, já convido irmãos a abrir o texto proposto em 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 18. E peço que você fique com a sua Bíblia atenta, que nós vamos estar também acrescentando alguns textos para que nós venhamos a entender melhor o texto que foi proposto para nós, amém? Pela orientação do Espírito Santo, o tema proposto em cima de Coríntios 5:18 foi chamados para reconciliar, amém? 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 Mas para nós chegarmos a esse entendimento, vamos ler de novo todos juntos o tema que é o 2 Coríntios 5:18. Podemos ler? 3, amém? 1, 2, 3. A igreja? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Fico feliz de estar pregando no primeiro dia. E antes de nós abordarmos o tema, nós precisamos entender o sentido da reconciliação. Amém? Quero chamar a sua atenção onde começou essa história. Vocês conhecem muito bem a história de Gênesis. O homem criado em perfeita santidade, a imagem e semelhança de Deus, no estado de perfeita santidade e perfeita comunhão com Deus, ele escolheu pecar. É interessante que o pecado afastou o homem de Deus e dele mesmo. A partir de como ele escolheu pecar, ele perdeu aquela imagem de santidade, de retidão, de comunhão e de íntima comunhão com Deus. É interessante a gente nessa introdução entender que o pecado foi a maior tragédia para a humanidade. O pecado foi a maior tragédia para a humanidade, porque ele criou uma barreira entre nós e Deus e nos privou do maior benefício que nós temos da parte de Deus. Estamos numa campanha e muitas vezes a campanha é associada com bem, né, com busca. E qual que é o maior bem que nós podemos ter da parte de Deus? É a comunhão com Deus. O maior bem que eu e você pode ter da parte de Deus é a comunhão com Deus. E quando o homem pecou lá no Éden, ele criou uma barreira nos privando desse bem. E é interessante que quando, na nossa visão humana, quando existe um conflito, como que nós agimos? A gente nunca entra em conflito. Quando entra no conflito, o que nós esperamos? Que a parte que começou o conflito, né? A parte lá causadora do conflito, reflita do que aconteceu, e com o tempo chega até nós e fala assim: pastor, eu errei com o senhor, né? Eu acho que dá para ficar nesse clima, e a partir daí inicia um processo de reconciliação. Ok? Geralmente é assim que as coisas acontecem. Mas 2 Coríntios 5:18 nos mostra exatamente o contrário. Nos mostra exatamente o contrário. Deus que nos amou, e lá no Éden a humanidade virou as costas para Ele, é esse mesmo Deus a quem dá início ao processo de reconciliação. Aleluia! Você consegue entender isso? O Deus a qual nos amou, nos criou a imagem e semelhança dele, o próprio Deus que a humanidade virou as costas para Ele. Paulo afirma em 2 Coríntios que é esse mesmo Deus que inicia esse processo de reconciliação. E nesses dias que vamos estar aqui, é necessário que algumas verdades sobre esse processo, sobre esse ministério de reconciliação, ela esteja muito bem alicerçada e muito bem, a nossa mente, a nossa reflexão. Porque esses 7 dias, você vai ser chamado para reconciliar, aleluia. Você vai ser levado por palavras, motivado a entender o porquê você foi chamado para reconciliar. Mas você precisa entender o ministério
mistério da reconciliação. Aleluia! Você precisa entender esse processo. E eu quero deixar algumas verdades importantes para você, para que nos próximos dias essas verdades venham a somar com tudo aquilo que os homens que vão estar aqui, mulheres, ministrando, façam com que esses 7 dias venhamos atingir o objetivo da vida. Aleluia! Primeira coisa que eu quero deixar para você está no versículo 19. Comigo, gente. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Amém? A primeira coisa que é importante saber é o seguinte: Deus é santo e perfeito, amém? E as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. O que o pecado causa em nós? Ele causa uma separação da comunhão, que é o maior bem que você pode ter da parte de Deus. O pecado original, ele impede que o homem tenha a verdadeira comunhão com Deus. O homem no estado do pecado, é impossível ter uma perfeita comunhão com Deus. Logo, se eu quero ter uma comunhão com Deus e ser participante das promessas de Deus, estar debaixo da graça dele, ter acesso à misericórdia dele, eu preciso ser reconciliado com Deus. A primeira verdade que nós devemos saber é que não é uma escolha. Nós temos uma necessidade absoluta de reconciliação com Deus. Todos nós temos uma necessidade absoluta de reconciliação com Deus. A diferença é que alguns já entenderam isso. E nessa noite temos muitas pessoas que já entenderam isso, amém? Você pode adorar a Deus nessa noite? Aleluia! Muitos entenderam que a necessidade de ser reconciliado com Deus, que nós não somos nada. Nós entendemos que Deus é tudo em nossas vidas, aleluia? A primeira coisa que você tem que saber é necessário, não é uma escolha, nós temos a necessidade absoluta de reconciliação com Deus. Isso não pode ser negociado. E a segunda coisa é algo bem óbvio, que está no versículo 18, lá no começo. Quem que é o autor dessa reconciliação? Versículo 18. E tudo isso provém de Deus. E tudo provém de Deus. Quem toma a iniciativa de reconciliação é Deus. Não é como se o homem começa a amar a Deus, amém? Movendo o coração de Deus, falando que Deus foi o meu contrário. É o contrário. Algo muito importante que você precisa saber: Deus nunca deixou de amar a humanidade. Deus nunca deixou de amar você. Mesmo nessas transgressões de pecado, nós pegamos a história, assim como ele pecou no Éden, Deus já deu um plano de salvação para o homem, porque ele amava o homem e continua nos amando. O fato de estarmos aqui nessa noite é uma resposta ao amor de Deus, aleluia? É uma resposta ao entendimento que Deus amou o mundo, aleluia? Primeira coisa, a necessidade de reconciliação é absoluta. Segundo, Deus é o autor dessa reconciliação. Agora, quem que é o agente dessa reconciliação? Quem que é o agente dessa reconciliação? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. É interessante que aqui não tem muito o que discutir. O caminho é? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vê o Pai a não ser? A porta é? Olha, interessante. Qual que é o único jeito do homem se reconciliar com Deus? Através dele? Então, até aqui estamos bem. Existe uma necessidade absoluta de reconciliação. O autor dessa reconciliação é Deus. O agente dessa reconciliação é Cristo.
Agora, eu quero chamar você para que você realmente, através do Espírito Santo, entenda mais um aspecto que eu quero trazer para você essa noite. Qual que é a base dessa reconciliação? Convido vocês a ler Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 23 em diante alguns versículos. Quero te trazer uma meditação, algo muito importante nessa noite. É uma parábola bastante conhecida. Diz assim, vamos até o 35, tá? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. 24. E começando a fazer contas, foi apresentado que ele devia 10.000 talentos. Repita comigo, 10.000 talentos. Guarda esse número aí. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinham para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se e reverenciado, Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Amém? Vamos continuar aí? Aí então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Vamos continuar um pouquinho? 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que deviam ser dinheiros, e lançando em mão disso um pouco dizendo: paga-me o que me deve. Aí vamos lá um pouquinho. Então o seu companheiro prostou seu pé e disse a mesma coisa que ele disse para aquele rei: seja generoso comigo e tudo te pagarei. E aí dá 30. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor, tudo o que passaram. Então o seu senhor, chamando ao seu presente, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deves tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que ele fez. Quero trazer sua meditação à base da reconciliação. Primeiramente, qual era a dívida daquele servo? 10.000 talentos. Eu fiz uma continha rápida aqui. 10.000 talentos equivale a 350 mil quilos de ouro. Para os irmãos entenderem qual que era o valor que está sendo negociado ali. Os irmãos sabem que um talento vale 6.000 denários na escola dominical, né? E um denário é o valor do salário de um dia de trabalho, ok? Um talento vale 6.000 denários na escola dominical, e um denário é o salário de um dia de trabalho. Fazendo uma continha rápida ali, um talento então vale 16,4 anos, um talento vale 16,4 anos, 10.000 talentos valeriam apenas 164 mil anos trabalhados. Ok? Ou seja, era uma dívida aí. Quem vive 164 mil anos? Segundo, quer saber atualmente quanto vale isso? Quer saber sim ou não? Sim. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares aproximadamente, ou 18 bilhões de reais. Essa era a dívida daquele servo, que foi perdoada por aquele rei. Duas coisas interessantes. Quero que você fique em mente. A dívida era aí? Segundo, como ele manteve a mesma atitude com o seu conservo, ele foi entregue aos atormentadores até que a dívida fosse paga. Olha o mistério aí. Ele foi entregue para ser atormentado eternamente. Ok? Eternamente. Não foi também. Foi sempre só. Foi esse atormentado só 164 mil anos.
Ok? Agora vamos voltar para o texto. Vamos voltar para 2 Coríntios. Aqui eu quero que você entenda. Nós somos chamados para reconciliar. Eu quero que você entenda a paz dessa conciliação. Ela é necessária. Ela é de extrema necessidade. Não tem negociação. O autor é Deus, o agente é Cristo. E a paz eu quero trazer para vocês aqui. Versículo 19 diz assim: não lhe foi imputado os seus pecados. Não lhe foi imputado os seus pecados. O que ele está falando aqui? Que Deus não pegou essa dívida. Não sei se você sabe, pecado também, biblicamente, é dívida. Se você for lá em Mateus, 6,12, na oração do Pai Nosso, como ele ensinou, perdoa-nos as nossas dívidas. A Bíblia te fala, perdoa nossas dívidas. Então, perdoa-nos as nossas dívidas. Pecado, biblicamente, é dívida. Então, ele pegou aquela dívida impagável, que materialmente é impossível de pagar, ok? O que ele fez? Ele pega essa dívida gigante, ok? E não coloca na nossa conta. E não coloca na minha tua conta. Ele não coloca essa dívida na minha conta. O que Deus faz? Amém? Ainda no versículo 21. Vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha dívida, não tinha transgressão, não tinha uma dívida impagável, o fez pecado por. Então veja bem, pega essa parábola do servo. Deus pegou aquela dívida de 164 mil anos que deveria ser trabalhado para ser pago. Primeiramente, não colocou essa dívida na minha tua conta, e pegou essa dívida impagável e colocou na conta do filho dele. Ele pegou a dívida que eu e você teríamos que pagar. Ele fez mais do que aquele rei. Ele não só, digamos, perdoou aquela dívida. Ele pegou aquela dívida e colocou na conta do filho dele. Porque a Bíblia diz que Deus é justiça, amém? Ele não podia rasgar a lei. E aí vai o terceiro aspecto que eu vou com você. Pela lei, qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E ainda, aqui no versículo 21, ele fala assim, olha, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Você pode glorificar Deus hoje, aleluia! Eu vou traduzir para você glorificar. Ele pegou uma dívida impagável, não colocou na tua conta, colocou na conta do filho dele, aleluia! Aquele valor astronômico estratosférico, ele colocou no filho dele. Só que não foi só isso. Ele pegou um saldo infinito, que era a justiça do filho dele, e ele pegou esse saldo e colocou na minha e na tua conta. Agora você vai glorificar Deus, você consegue entender o que ele fez comigo com você? Aqui está falando da essência do Evangelho, meu amado. Aqui estão falando da essência daquilo que Deus fez por mim e por você. Aleluia! A Bíblia diz em Isaías 53, aleluia, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, aleluia. Eu e você que deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele nunca deixou de nos amar, mesmo o pecado virando as costas para Deus, Ele nunca deixou de nos amar, e pelo contrário, a Bíblia diz que Ele amou o mundo, aleluia, de tal maneira que pegou a minha e a sua vida. Ele não só perdoou, Ele colocou para que o filho dele viesse a pagar por mim e por você, aleluia, oh glória. Essa dívida não podia ser totalmente esquecida, não podia pegar aquela dívida e jogar para debaixo do tapete. Alguém tinha que pagar esse preço. Você consegue entender a dimensão espiritual disso? Ele não só pagou, ele ainda foi
na conta de Jesus. Você vai pagar o que está aqui na tua conta. E o que está na conta de Jesus, Ele colocou na tua conta, meu amado. Através da doutrina da salvação, hoje nós podemos andar em novidade de vida. Quando Ele foi naquela cruz e que Ele está consumado, Ele falou: a minha e a tua dívida está paga. Oh, glória! Oh, aleluia! Você não deve mais nada. Eu não devo mais nada. Nós estamos livres daquela dívida impagável. Estamos livres do domínio do pecado. Aleluia! 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 E algo interessante. E algo interessante. Então, veja bem. A reconciliação é uma necessidade absoluta. O autor é Deus, o agente é Cristo. A base, nós acabamos de falar, é algo que, quando nós meditamos isso, quantas vezes não damos devido valor àquilo que Cristo fez naquela cruz? Igual o pastor falou, pastor Marcelo foi cravado naquela cruz. E aí ele diz: está consumado. As suas dívidas estão pagas. E aí nós vamos entrar no tema da campanha. Vou deixar para os irmãos meditarem melhor sobre isso, mas a quinta coisa que você precisa entender, ok, a essência de você é essa: Deus pode mudar a situação de uma pessoa. Se a pessoa quiser, ela não vai viver sob aquela acusação, não vai viver sob o pecado, ela vai ser justificada, ela vai ser regenerada, ela tem condições de dar santificação, ela vai ser adotada por Deus, esperando a glorificação. Agora a pergunta é: quem vai anunciar isso? Aí Deus usa a pastora para a segunda pergunta: quem, aleluia, foi chamado para reconciliar? Grande Deus. E aí, a gente vai cair no tema da campanha. Talvez não sei como você entrou pensando, já tem uma campanha lá, então já vem com uma lista pronta, né, pastor? Já vem com uma lista pronta, uma campanha, maravilha, aleluia. Deus pode fazer infinitamente mais. Aí Efésios 3 diz que bendito Deus, o Pai de nossos inscritos, abençoado com toda sorte de bênçãos, mas orientado pelo Espírito Santo, a maior preocupação dessa campanha é viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Experimentar aquilo que Deus tem reservado na sua totalidade, aleluia, para a igreja de Cristo. Viver uma comunhão plena com Deus, aleluia. Onde o Espírito Santo está nesse lugar, aleluia. Ele está direcionando os passos, ele está nos orientando, aleluia. E nada pode parar a igreja de Cristo, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Mas para a gente terminar, aleluia, eu quero falar algo muito importante para você. Nos próximos dias, eu creio que os irmãos vão falar mais especificamente sobre chamados para reconciliar. Muitas vezes, pastor Marcelo, qual que é o ministério, né? Que vai lá para os ministeriais, né? Diz que Deus chamou para pastores, outros para médicos, para doutores. Aí fica: qual que é o meu ministério, né? Eu queria tanto trabalhar para Deus, e ainda Deus não falou comigo qual é o ministério. Irmão, nessa noite eu quero trazer uma verdade para você. Existe um ministério que todos têm, que aceitará Cristo, ok? Para as pessoas convertidas. Existe um ministério que todos têm, pastor. Aleluia? Todos têm esse ministério. Então, eu vou falar para você. Você não sabe qual vai ser o outro. Pelo menos um você já tem. Sim ou não? Sim. Versículo 18. Aleluia, Jesus. Que é o tema da campanha. Se perguntar a você, qual que é o único ministério que todos têm? Isso eu não tenho dúvida de falar para você que aceitou a Cristo, lógico, né? Pessoas convertidas. Se você for chamar para reconciliar, você já foi reconciliado, amém? Ok. O Espírito diz assim: e tudo por
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o quê? Ministério da reconciliação. Repita nos três. 1, 2, 3. E nos deu o ministério da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar. Glória a Deus. Você está conseguindo entender isso? Eu vou na café, mas não sei se esse tema fala. Esse tema não é bom. Mas tu escolheu o tema lá e chamar para reconciliar. Você não está entendendo. Mas você vai ter 7 terça-feira para entender. Oh, Deus poderoso. Porque o Espírito Santo está usando todos esses dias. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo temos o ministério. Amém, Jesus. Eu quero falar para você que não é um ministério comum. Aleluia. É o ministério mais precioso, aleluia, e mais importante. Aleluia. É o ministério mais precioso e mais importante. Porque você foi chamado para levar o Evangelho. Você foi chamado para levantar a transformação. Você foi chamado para testemunhar daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Aí eu vou voltar no começo. O que seria de nós se não fosse Cristo? Aleluia. E sabe quem está levando Cristo? Sabe, olha só. Deus aqui deixou uma pegadinha. Beleza, eu te amei, te reconciliei. Estou te dando esse ministério. Cabe à igreja agora. O próprio Jesus Cristo falou isso, a gente não quis escutar. Ele falou assim: olha, aquele, que crê em mim, obras maiores. Aleluia. Hoje quem está aqui não é Cristo. Ele falou assim: eu vou para o Pai e deixo o Espírito Santo. Aleluia, Deus. O Espírito Santo dá dons à igreja. Esses dons são ferramentas para a execução do trabalho. Com o trabalho, eu entendo que fui chamado para uma obra. Paulo falava isso o tempo todo. Como cremos se não há quem? Como cremos não há quem testemunha? Só que para a gente finalizar, eu quero fazer 2 advertências para nós nessa noite. Vira um pouco a página aí, vamos para o versículo, vamos para o capítulo 6, para a gente finalizar por hoje. Aqui tem 2 advertências. A primeira é em 2 Coríntios 6, capítulo 1. Diz assim: nós, cooperando também com ele, nos exortamos aqui: não recebeis a graça de Deus em vão. Primeira exortação. O que ele está falando por isso? Um grande perigo é conhecer o Evangelho e não abraçá-lo. O Evangelho que nos traz a graça de Deus. Amém? Então não podemos receber essa graça aí. Não podemos receber essa graça em vão. Deus teve todo esse trabalho de entregar o próprio Filho na cruz, demonstrando esse amor por mim e por você, e não podemos receber isso em vão. E a segunda advertência, acho que é pior que a primeira, então versículo 2, 2 Coríntios 6, 2 e 5. Vou ler também. Diz assim: porque diz, houve em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia de salvação. Vou ler aqui. Porque diz, ouvide em tempo aceitável e socorriste no dia de salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora a salvação. O que quer dizer, pastor? Vou trazer para você. Não só receber a graça de Deus em vão, não só rejeitar, mas adiar. Ele falou, ouve em tempo aceitável e socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, agora o dia da salvação. É hoje, não é amanhã. Pior do que rejeitar é adiar, postergar, procrastinar. Aleluia! Ele fala assim: quando fazemos isso, quando eu adio, quando eu rejeito, quando eu procrastino,
Quando eu faço isso, sabe o que acontece? Vou dar um exemplo clássico, né? Hoje eu tô à frente do culto, tô cansado, não sei o que, eu tô assistindo a televisão. Então eu controle remoto, aí aparece lá, nova série. Aí eu clico lá. Aí eu vejo um episódio, 2, 3, 4, 5. Quando eu vejo a hora da manhã, eu não fico comigo lá pra trabalhar. Eu não fico comigo, por exemplo. Eu já fiz isso. Quem nunca? Né? Eu já fiz isso. Não agora, mas no tempo lá atrás. E o que é interessante aqui? O que é interessante aqui? Quando eu faço isso, o que acontece espiritualmente na minha vida? Quando eu recebo a graça de Deus em vão, quando eu não aceito que o tempo de eu exercer aquilo que eu fui chamado como igreja é agora. Quando eu faço isso, eu tiro o domínio de Deus da minha vida. Eu tiro o domínio de Deus da minha vida e começo a andar fora da vontade de Deus. Aí o que acontece? Aí eu faço quando eu quero, eu tomo as decisões baseadas nas minhas próprias convicções, né? E tem um grande problema. Eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero, e tem vezes que eu não faço nada. Eu acabo caindo num abismo que eu chego para uma hora que eu estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Eu ouço louvores, pregações, mensagens, e isso não tem nenhum impacto em mim. E aqui é uma advertência para te colocar um ponto de vista hoje. Só que se você está entendendo, o Espírito Santo tem nos motivado a não ficar nesse estágio, aleluia. O Espírito Santo tem tocado na direção, tocado a igreja, que é chegado o tempo, sim, da igreja experimentar o sobrenatural de Deus, aleluia. É chegar o tempo do Senhor, eis-me aqui na tua presença, usa-me da maneira como tu queres, aleluia. Porque vidas lá fora estão se perdendo, pessoas estão morrendo, pessoas estão indo sem conhecer a Deus, aleluia. Mas nessa noite, nessa campanha, Deus está nos despertando, aleluia. Deus está nos tocando, aleluia, para dizer que nós temos sim uma obrigação de estar levando essa palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma a pessoa. Não sei se você entende. Você não vai deixar de ter problema enquanto nessa terra. Você não vai deixar de ter dificuldades enquanto nessa terra. Você não vai deixar de passar tribulação enquanto estiver nessa terra. Só que a palavra de Deus diz que não importa o que você passe, não importa a tribulação, não importa o problema, quando você está debaixo da graça de Deus, entendendo aquilo que quer fazer na tua vida e através da tua vida, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. E não nos cansemos de fazer o bem. Devemos ser sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalhar no Senhor não é em vão. É uma mentira que o diabo colocou no meio da igreja. Que a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso emprego, o nosso lado material é mais importante que o espiritual. Não existe isso. E é interessante. Algo interessante é simplesmente entender que eu não sou motivado a me relacionar com Deus por aquilo que Ele me dá. Eu tenho que entender aquilo que Deus é. Aleluia! Porque quando eu entendo isso, eu entendo que Deus é amor. E esse amor que nos permitiu estar aqui nessa noite. É esse amor que não olhou para nossas fraquezas, não olhou para nossas transgressões, não olhou para nossa dificuldade. Mas esse amor nos dá a condição de estar aqui, aleluia. Sabendo que nós temos um chamado da parte de Deus, aleluia. Vidas lá fora precisam de você. É na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Deus vai colocar pessoas que precisam que você pregue e vai falar assim: ei, tudo pode ser diferente. O que você está passando pode ser diferente. Pode ser diferente. Mas você precisa reconhecer Cristo. Você precisa buscar o reino.
E as demais coisas vão ser acrescentadas. Como estamos na campanha, né? Quero convidar você a fazermos um ato profético. Vamos orar na campanha, vamos orar também. Vamos orar pelo quê? Qual é o tema aí? Deixa eu aquela arte de internet, por favor. Muito obrigado. O problema sempre são as letrinhas miúdas, né? Aqui nós temos: você foi chamado para reconciliar. Aí está aqui: confissão de pecados, arrependimento, perdão, santidade, família, ministério que você tem, ok? Você tem, não adianta correr não. E salvação de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Comigo Deus. de louvor. Sobre amém? Vou convidar, você pode fazer os pés no momento, vamos estar orando. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos orar por cada item ali naquela arte. No final, o pastor Deus está orando pela sua vida, para que Deus te conceda entendimento, para que Deus atue naquela área que você precisa, naquela causa, amém? Vamos orar também por isso. Só que a Bíblia nos ensina que oração que quebra barreiras é oração de intercessão. Quando nós intercedemos pelo outro, o favor de Deus também vem sobre nós. Amém? Então vamos fazer um ato profético aqui. Pode fazer um fundinho musical. Vou convidar por isso para levantar, vem cá, pastor Marcelo. O senhor vai abrir essa oração. Nós vamos seguir o que está ali: confissão, arrependimento, perdão. Então, o pastor Marcelo vai orar só pela confissão de pecados. Se você estiver no coração, após o pastor Marcelo, vem aqui na frente orar. E olha pelo próximo tema, que é arrependimento. E assim sucessivamente. Podemos fazer isso? Sim ou não? Amém? Podemos fazer? Sim! Independente do teu cargo, do teu ministério, nós vamos orar como igreja nesse momento. Amém? Se tiver que vir dois, dá para que eu quero que a gente ore. Nós vamos orar por aqueles termos ali, para que esses 7 dias o Espírito Santo venha nos ensinar cada vez mais. Essa igreja tem promessas, aleluia. Você me promete a parte de Deus. Pastor Marcelo, logo após o pastor Marcelo, você está livre para falar pelo próximo tema. E assim, por enquanto deixar a arte aí para a gente orar, amém? Pastor Marcelo, que igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Aleluia. ó Deus, aquele que confessa e deixa a força de Deus. Nós estamos dessa forma com eles. E precisamos, ó Deus eterno, dessa misericórdia, Pai. Precisamos muito mais, Senhor eterno. Como Davi, meu Deus, eterno. Aleluia, Senhor eterno. Ele confessa os seus pecados, que é grande em perdoar. Meu Deus, move nosso coração, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Que cada vida, cada família, Senhor, venha ser, Senhor, motivada pelo Espírito Santo. Venha ser, Senhor eterno, de alguma forma, Senhor eterno, ó Deus eterno, a levar a confessão dos seus pecados diante de um Deus Senhor, diante de um Deus que Os pecados. manifesta o teu poder e a tua glória. Assim nós cremos, ó Deus eterno, no nome de Jesus. Aleluia. Orar para arrependimento, amém? Deus. Oh, glória. Você também está orando, aleluia.